Bom, pessoal, mais uma questão do IME, aquela clássica questão de equação trigonométrica que não pode faltar, né? O IME sempre cobra esse tipo de questão na sua prova de primeira fase. Eu acho que isso aí você tem que estar no sangue para ir para a prova do IME, tá, pessoal? Não pode deixar de fazer questões de equação trigonométrica e na equação também, tá? Sempre cai, sempre cai. Sempre. Então, pessoal, é o seguinte. O número de soluções da equação. E ele dá essa equação aí. No intervalo fechado em zero e aberto em 2π. Rapaziada, é o seguinte. Eu vou começar fatorando esse carinha daqui, tá? Então fica o quê? Cosseno ao cubo de x mais seno ao cubo de x, eu posso escrever como cosseno de x mais o seno de x multiplicado pelo cosseno ao quadrado de x menos o cosseno de x seno de x mais o seno ao quadrado de x. Tá certo? Já o meio de seno de 2x, o seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho o meio vai cancelar com 2, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar o seno x cosseno x. E esse 1 eu trago para cá, tá bom? Menos 1 igual a 0. Bom, esse cosseno x mais o seno x é a relação fundamental da trigonometria. Então, vai para 1, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho o cosseno de x mais o seno de x multiplicado por 1 menos o cosseno de x seno de x. Ok. Agora eu vou colocar o menos em evidência para esse carinha daqui, tá bom? Então fica o quê? Fica 1 mais, menos aliás, né? Menos o seno de x cosseno de x. Isso aqui tem que dar 0. Coloco esses carinhas aqui em evidência, né? Então fica 1 menos o seno x cosseno x multiplicado por quem? Multiplicado por cosseno x mais o seno de x, né? Menos 1. Menos 1. E isso tem que ser igual a 0. Bom, dois termos multiplicados por 0, então algum deles tem que ser 0. Ou os dois podem ser 0 também. Então, o primeiro caso é o seguinte. Temos 1 menos o seno de x cosseno de x igual a 0. Então, eu tenho o seno de x cosseno de x igual a 1. Multiplico, né? Multiplico aqui por 2 e aqui por 2. Eu tenho, então, o quê? Eu tenho que o seno de 2x é igual a 2. E aqui a solução é vazia, né, pessoal? Não pode ter um seno ultrapassando tanto o 1 quanto o menos 1. Então, ok. Segundo caso. Agora, sem soluções. Segundo caso. Cosseno de x mais o seno de x tem que ser igual a 1. Pessoal, vou multiplicar por raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. E aqui, raiz de 2 sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque a gente sabe o seguinte, que o seno de 45 mais x é o quê? É o seno de 45 vezes o cosseno de x mais o seno de x
vezes o cosseno de 45. Não é isso? É o que a gente tem aqui em cima, tá bom? Então, por isso que eu multipliquei por raiz de 2 sobre 2. Perfeito. E agora, Felipe? E agora é o seguinte. Eu tenho o seguinte. Eu tenho o seno de 45 mais x igual ao seno de quem? De 45. Então, eu posso ter o seguinte. Só que aqui, o raiz de 2 sobre 2 não é apenas o seno de 45. Também é o seno de 135, cara. É. Então, eu tenho dois casos, né? Eu tenho dois casos. Por quê? Liga só. Eu tenho aqui o meu círculo trigonométrico. E aqui é o seguinte, ó. Eu tenho seno e o cosseno aqui, né? E aí, rapaziada, e aí eu tenho aqui o meu 45. É isso? O meu 45. Se o seno de 45 bate aqui, o seno de 135, tá? O seno de 135 vai também bater aqui. Então, se aqui é π sobre 4, aqui é o π menos o π sobre 4. Ou seja, fica o 3π sobre 4, não é isso? 3π sobre 4. Ok, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Primeiro caso. Temos, então, o 2.1 aqui. Vou fazer em algarismo normal mesmo aqui. 2.1. Temos o quê? 40. Temos o π sobre 4 mais o x igual ao π sobre 4 mais 2kπ. Corto aqui. Então fica o quê? O x é igual a 0 mais 2kπ. Só que é o seguinte, pessoal. O k só pode ser 0, porque o intervalo está aberto em 2π, né? Aqui, ó. Está aberto em 2π. Então, eu só posso ter o k igual a 0. Então, o x é igual a 0. Essa é a primeira solução. A segunda solução, 2.2, é o seguinte. É o x mais o π sobre 4 igual a quem? Ao 3π sobre 4 mais quem? Mais quem? Mais o 2kπ. Então, é o seguinte, o meu x vai ser o quem? 2π sobre 4. Eu posso escrever muito bem como π sobre 2, correto? Então, o meu π sobre 2 mais 2kπ. Só que é o seguinte, o meu k também vai ser 0, porque eu não posso ter ali valores maiores do que 2π. Então, meus caros, a gente tem o quê? Uma solução, duas soluções apenas, já que a outra não tem solução. Então, meu gabarito é letra C. Demorou? É isso, questãozinha assim, na minha opinião, tranquila de equação trigonométrica. Fechou?